Olá, colegas. Hoje vamos iniciar um conjunto de programas designados Conversas a Norte, em que pretendemos afastar-nos da pandemia, em que nos pretendemos afastar da política e em que pretendemos, sobretudo, dar ou ser um momento de relaxamento e de desanuviar a nossa mente que tão estressada tem andado nos últimos tempos. Para iniciar estas Conversas a Norte, nada melhor que um amigo de longa data, uma pessoa que diz muito ao Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, o professor Joel Cleto. O professor Joel Cleto é arqueólogo, historiador e divulgador da história e do património. Nasceu no Porto em 1965, licenciou-se em História e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É formador de professores nas áreas da Arqueologia e História, acreditado pela Universidade do Minho. Professor coordenador convidado na European Business School, onde obteve o título de especialista e integra o Centro de Investigação. É autor e apresentador semanal desde 2006 de programas sobre História e Património na estação televisiva Porto Canal. Nomeado para o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores em 2012 para melhor programa de entretenimento em televisão, ganhou 2 prémios da Associação Portuguesa de Museologia em 2016 e 2019. No âmbito da sua relação profissional com o Porto Canal, colabora com o Museu do Futebol Clube do Porto, projeto ao qual se encontra ligado desde a sua concepção. Dirigiu o Museu da Quinta de Santiago e diversas intervenções arqueológicas no concelho de Matosinhos, nomeadamente no Castro de Guifões, tanques romanos de Angeiras, sepulturas medievais de Monte Douro e no Centro Histórico de Lessa da Palmeira. Enquanto arqueólogo, integrou também o Centro Arqueológico da Serra de Abuboreira, tendo dirigido escavações em monumentos megalíticos nos concelhos de Baião e Marco de Canaveses. Autor de vários livros e dezenas de ensaios e estudos de investigação. É colaborador permanente das revistas O Tripeiro e História, do Jornal Notícias. Integra desde 2017 o Conselho Municipal de Cultura do Porto e recebeu das autarquias do Porto em 2017 e de Matosinhos em 2019 a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro. E isto é apenas um resumo da extensa biografia do professor Joel Cleto. Bem, começo por agradecer o convite e a responsabilidade de abrir estas conversas a Norte, mas podemos sintetizar tudo isso dizendo que, de facto, e essa é a minha grande paixão, um divulgador da história, do património e do passado. Como é que nasceu essa paixão pela história? Desde pequenino, e mais do que pela história, pela arqueologia. A minha formação de base, como o Soutor referiu, é a arqueologia e é a minha especialidade, e ainda mais, pode ser surpreendente para muitas pessoas, porque raramente me ouvem falar sobre isso, fora, obviamente, dos círculos restritos dessa especialidade, é a pré-história. Não é? E por isso, desde muito pequenino, que me lembro para desespero da minha mãe, andar lá pelo quintal de casa, à procura de pedras, a partir pedras, fazer festas quando descobriam um caco, obviamente do século XX ou do século XIX, mas para mim era portanto, desde muito pequenino que tinha esta... E depois como é que o arqueólogo, historiador, passa para os meios de comunicação social? Bom, isso foi uma série enfim, como eu acho que quase tudo na vida, há aqui sempre um conjunto aleatório de fatores que acabam por se conjugar. Eu chego à televisão, para mim foi uma surpresa. Nessa altura eu trabalhava na Câmara Municipal de Matosinhos e um dia recebo um telefonema de um senhor chamado Bruno Carvalho, que foi, enfim, o grande impulsionador, o primeiro diretor do Porto Canal, a dizer-me, o canal ainda não tinha arrancado, estou lá no Porto Canal desde o primeiro dia, mas a dizer-me que estava a preparar um canal aqui para a cidade e para a região. Um canal regional. Sim, e que várias pessoas lhe tinham dito que se calhar eu seria a pessoa que ele andava à procura para fazer um programa sobre a história e o património aqui da região. Ele tinha já uma pessoa, mais para a história do Porto, que era o Júlio Couto, infelizmente recentemente desaparecido,
mas precisava de mais alguém que falasse um pouco sobre os outros concelhos à volta, e várias pessoas falaram em mim. E porquê? Porque essa é outra das minhas facetas profissionais, e que também referiu, que é a de formador de professores. Portanto, eu durante muitos anos, ainda hoje, faço formação a professores e, bom, e pelos vistos, havia muitos professores que gostavam das minhas ações de formação e que eram amigos do Bruno Carvalho e falaram-lhe a mim. Histórias sobre a história. Exatamente. Essa é, se calhar, uma estratégia que eu utilizo muito, especialmente nos programas televisivos, mas também nas visitas que faço, muitas delas promovidas aqui pela Ordem dos Médicos, as historinhas ou as lendas que não deixam de ser património imaterial, e como já dizia o António Aleixo, mentira para ser segura e atingir profundidade tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade, e com as lendas é a mesma coisa, no meio daquele mundo infabulado há sempre algumas pistas interessantes, mas independentemente disso, é uma estratégia que eu uso muitas vezes para, através das lendas ou desses episódios um pouco mais anedóticos da história, trazer as pessoas depois para a grande história, não é? Porque se for aqui um chorrilho de datas, nomes, contextos económicos, ciclos socioeconómicos, ninguém, fora obviamente dos especialistas na área da história, vão estar interessados. E, portanto, essas histórias e as lendas são uma estratégia que é curioso. Muita gente conhece o professor Joel Cleto, não tanto pela arqueologia, mas muito mais pela história. Sim. E, sobretudo, pela história ligada à cidade do Porto e arredores, Matosinhos, Maia. Claro que sim. Como bem sabemos, a fronteira entre a arqueologia e a história é uma coisa, enfim, muito ténue. Durante muito tempo, a arqueologia era considerada uma ciência auxiliar da história. Nós, os arqueólogos, enfim, para os historiadores continua a ser, obviamente, nós, os arqueólogos, tentamos puxar um pouco aqui para alguma autonomia científica e considerar que a arqueologia é já ela própria também uma ciência, enfim, se calhar fruto das técnicas que utiliza, com uma perspectiva muito mais interdisciplinar, socorrendo muitos outros saberes, na medicina, por exemplo. Hoje estão importantes as questões da análise do ADN, quando falamos para períodos mais recuados, para compreender a evolução do homem, enfim. Mas a fronteira é obviamente muito ténue, ainda por cima, porque, tal como a história, a arqueologia terminou há um minuto atrás. E, portanto, fala-se muito, por exemplo, da arqueologia industrial, portanto, aquela ideia também um bocadinho romântica que se tem do arqueólogo, tipo Indiana Jones, que anda sempre ali no meio, a escavar, e no meio das serpentes e dos insetos. Enfim, não é? Mas, apesar disso, também escavou aqui à volta do Porto. Claro que sim. Como eu dizia, a minha especialidade é pré-história, particularmente megalitismo, ou seja, antas, dólmenes, menires. Se eu sou especialista em alguma coisa, é exatamente aí. Portanto, escavei vários monumentos, primeiro como estudante, depois no campo arqueológico da Serra do Bobreiro, depois mesmo dirigindo as minhas próprias escavações em monumentos desse tipo. Depois, com a minha passagem pela Câmara de Matosinhos, um trabalho num município é uma belíssima escola para os técnicos que se debruçam sobre o passado, sejam historiadores, sejam arqueólogos, porque, como facilmente se compreenderá, num município, uma Câmara Municipal, não pode ter um especialista em pré-história, outro para a Idade Média, outro para... E, portanto, os arqueólogos, os historiadores que trabalham nas câmaras municipais têm que ter aqui uma grande perspectiva cronológica, não é? Tocando desde a pré-história até à época contemporânea. Digamos que o seu objeto de estudo deixa de ser um determinado período cronológico e passa a ser um território. E sim, por isso também, aqui quer na cidade do Porto, quer em Matosinhos, também dirigi algumas escavações arqueológicas, aí já não em antas dólmenes, mas em diferentes porque, apesar de tudo, esta zona é muito rica. O Porto nasceu em 1123, mais coisa menos coisa, acho eu, se não me falha a memória. Sim, Portugal, não é? Mas sim, mas a cidade do Porto, que bem feito, tem origens muito remotas, tanto quanto hoje nos permite a arqueologia, e nestes últimos anos, podemos falar depois sobre isso, nestes últimos anos,
Eu acho que a população ainda não tem muito consciência disso, mas houve um grande desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos na cidade, e hoje temos um conhecimento muito interessante, muito diferente do que tínhamos até há poucos anos atrás, sobre a história da cidade e o seu passado mais remoto, graças às intervenções arqueológicas. E graças a elas, hoje sabemos que o Porto está, o morro primordial do Porto, ou seja, o Morro da Pena Ventosa ou o Morro da Sé, ele está permanentemente ocupado desde, pelo menos, os finais da Idade do Bronze, durante toda a Idade do Ferro, do primeiro milénio antes de Cristo. E, portanto, temos já, por isso, quase 3.000 anos de história da cidade. Foi um castro, uma citânia importante, ali nos finais da Idade do Ferro, depois ocupada durante a época o domínio romano. Hoje sabemos que o Porto era uma cidade imensa, ocupava todo o Morro da Sé, vinha até junto à Ribeira. Se ultimamente não passaram, nestes últimos anos, pela Casa do Infante, vale a pena passar pela Casa do Infante, vão ficar surpreendidos, porque durante as escavações que lá foram feitas surgiram vestígios de uma casa muito cuidada, com mosaico policromado, como vemos em Conímbriga, ali, em plena casa do Infante. A extensão da cidade romana ia até aos Lóios, pelo menos, portanto, também de uma forma contínua. Portanto, era uma cidade muito grande, que depois, como aconteceu por todo o resto do mundo romano e, portanto, por toda a Europa, na Idade Média nós temos muitas cidades aparecem. Vejamos aqui casos paradigmáticos em Portugal, como Conímbriga, Tongóbriga, ali no Mar de Canaveses. Outras resistem, mas regridem imenso do ponto de vista demográfico e do ponto de vista, urbano. E acontece isso ao Porto. O Porto, na Alta Idade Média e ainda nos inícios da Baixa Idade Média, na época em que surge a nacionalidade, o Porto estava limitado, não era o Morro da Sé, era o cocuruto do Morro da Sé, a velha muralha cercava a cidade. Há documentos medievais que falam do Castelo do Porto, as pessoas podem passar um bocadinho estranho, Castelo do Porto, o Porto tinha um castelo. Sim, da mesma forma quando vamos a Óbidos ou a Marvão, vemos ali um castelo, o Porto era a mesma coisa, no alto do monte, as muralhas que cercavam o povoado. E, portanto, foi depois necessário esperar quase 1000 anos para que o Porto voltasse a ter o mesmo tamanho que tinha tido, a mesma dimensão que tinha tido na época romana. E, portanto, isto é tudo graças às intervenções arqueológicas dos últimos anos. Por um lado, a classificação do Porto como património da humanidade, obrigando a que toda esta área da zona antiga tenha que ter um maior cuidado, e hoje, quando se faz qualquer obra, tem que haver uma investigação arqueológica prévia. Da mesma forma que se contrata um topógrafo, o arquiteto para um projeto, tem que haver também um acompanhamento prévio dos arqueólogos. Não que os arqueólogos, deixe-me dizer isso ao todo, muitas vezes, muita gente tem esse pavor, e mete arqueólogos, estamos tramados, está tudo estragado, já não vamos poder fazer nada. Existe um bocadinho aquela ideia que os arqueólogos querem transformar o planeta num museu. Não é verdade. Os arqueólogos querem conseguir recuperar alguma informação daquele sítio antes que uma obra lá ocorra. E depois, obviamente, venha o progresso, venha casos excepcionais como o COA, que impediu a construção de uma barragem, são isso mesmo, são excepcionais. Estávamos a falar de um património único no mundo, património da humanidade, e por isso a barragem não foi construída. De resto, regra geral, nós o que queremos é fazer o estudo, recuperar o máximo de informação possível e depois as obras podem prosseguir. Porque o Porto tem também uma história subterrânea. Completamente, não é? Tem não só todos esses níveis antigos, antiquíssimos, de uma cidade que se foi crescendo sobre si próprio, como tem, e percebo qual é aqui a sua deixa, até porque aqui mesmo em frente à sede da secção regional do Porto da Ordem dos Médicos temos uma das mais fabulosas entradas para esse mundo subterrâneo, que é, neste caso, aqui na Arca d'Água, os túneis que nos levam até ao centro da cidade, uma obra fabulosa do início do século XVII, do rei Filipe II, prova de que de Espanha nem sempre maus ventos e maus casamentos. Filipe II, de facto, fez uma coisa que a cidade desejava
há imenso tempo o Porto via-se confrontado com dificuldades de abastecimento de água, e aqui, muito longe da cidade, na época, aqui nestes arrabaldes na Arca d'Água, havia este manancial de água que se percebia que era de muito boa qualidade e que a cidade sonhava conseguir transportar até ao Porto. Pediu muito, os responsáveis da Câmara, mas nunca nenhum rei conseguiu fazer isso. E depois é Filipe II que faz essa obra fantástica, que é um aqueduto que leva a água da Arca d'Água até ao Porto. Um aqueduto que continua a funcionar nos nossos dias, embora nós não o vejamos, porque é um aqueduto subterrâneo, não é? E é isso que o doutor estava aqui a lançar uma dica, porque de facto ainda hoje é possível entrar aqui nestes subterrâneos da Arca d'Água e sair nos leões. Enfim, mas é apenas uma dos muitos aventuras subterrâneas que há no Porto. Há outras. E como é que um arqueólogo tão apaixonado pela cidade do Porto depois se liga ao Museu de Futebol Clube do Porto? Como é que fez essa transição? Muito, muito facilmente, porque a história da cidade é feita também, nesses já mais de 100 anos, da presença de uma instituição marcante como é o Futebol Clube do Porto. E o Museu do Futebol Clube do Porto não é por ter estado ligado à sua concepção, mas é um museu que não quis ser apenas um museu de um clube desportivo. É um museu que também conta a história da cidade e de como a cidade influenciou o clube, mas também, como não raras vezes, o clube influenciou a cidade. Por exemplo, houve vários lugares pensados para se construir o Estádio das Antas, nomeadamente muito próximo do rival, do Boa Vista, do estádio do Bessa, mas depois acabou por ser construído nas Antas. E na altura aquilo funciona como uma verdadeira âncora urbanística. É verdade que mais tarde ou mais cedo a cidade acabaria por crescer, subir para aquele planalto das Antas. Mas, na altura, a construção do Estádio das Antas claramente acelerou o crescimento da cidade naquela direção. E depois é uma história fascinante, a história do desporto e do futebol, ao qual a cidade de Porto, de facto, está muito ligada, porque nós hoje olhamos para o futebol e para o desporto em geral como um fenómeno popular, democrático, transversal a toda a sociedade, mas não nos podemos esquecer que quando o Futebol do Porto surge nos finais do século XIX, a prática do desporto era uma prática apenas de uma elite social. E aqui na cidade, muito ligada à comunidade inglesa. O fundador do Futebol Clube Porto, António Cláudio de Almeida, é um homem que faz parte da comunidade. Ele é portuense, obviamente, mas está casado com uma inglesa, está envolvida nos negócios do vinho do Porto, e é nesse seu contacto com os ingleses que ele também se vai apaixonando pela prática desportiva, incluindo por esse desporto um pouco estranho, que era o futebol. Mas a bola jogada com os pés. Com os primeiros jogos, por exemplo, muito curiosamente, muita gente nem imagina isso, os primeiros jogos do Futebol Clube Porto são no Areal do Prado, ou seja, na atual praia de Matosinhos. Na altura, aquela zona sul de Matosinhos era um enorme deserto, um enorme areal. A única coisa que tinha era um hipódromo, onde a elite, mas lá está, a elite social, ia assistir às corridas de cavalos, faziam uns piqueniques, jogavam ao desporto, que curiosamente, por exemplo, nós vemos no emblema do Leixões. Muita gente pensa, o Leixões é aquele clube dos pescadores de Matosinhos, mas se olharmos para o emblema de Leixões, o que é que nós vemos lá em grande destaque? Uma raquete de ténis e um taco de cricket. Exatamente. Pescadores a jogar ténis e cricket. Claro que não. Era exatamente esta elite que ia aos banhos a Matosinhos, e é nesse areal do Prado que o Futebol Porto tem os seus primeiros jogos. Contra quem? Contra o Futebol Clube Porto. Portanto, 11 jogadores de Porto contra 11 jogadores de Porto, naquela época em que jogadores, tanto atletas, dirigentes, associados, eram todos os mesmos. Tudo jogava. Eram todos os mesmos. E, portanto, é também por isso, por esta história que eu também me envolvo no Museu do Futebol Clube do Porto. Isto é um gosto conversar consigo, sabe? Não. Porque consegue contar a história de uma forma tão interessante que nos cola à história. Muito obrigado, mas a história é interessante. Não havia melhor maneira de começar um Conversas à Norte como esta. Como é evidente. Nós estamos a terminar, o nosso tempo está a esgotar e, portanto, cumpre-me agradecer imenso ao professor Joel Cleito ter-se disponibilizado e ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui connosco hoje. Foi um prazer.
É por isso, colegas, que não havia melhor pessoa para trazer ao primeiro programa de Conversas a Norte que o professor Joel Cleto. Nós estamos a terminar o nosso tempo. Desejo que tenham apreciado, que tenham conseguido relaxar um pouco e que estejam interessados em ver-nos no próximo programa. Até à próxima.